Fala galera, meu nome é Matheus, eu espero que todos vocês estejam bem e no vídeo de hoje vamos falar sobre BGP Hijacking. O BGP Hijacking, ou sequestro BGP, ocorre quando hackers fazem o redirecionamento do tráfego na internet de forma maliciosa. Eles conseguem fazer isso através dos anúncios de IP, o que chamamos de prefixos ou blocos de IP, pela internet de forma falsa. E por que de forma falsa? Porque como já vimos em alguns vídeos aqui do canal, eu vou até deixar alguns deles listados aqui no card, cada empresa recebe uma alocação de endereços IP pelo órgão da sua região. Por exemplo, aqui no Brasil, o CGI-BR, o NIC-BR no caso, vai fazer uma alocação de um bloco de IP para a sua empresa. Então aquele bloco de IP ele representa a sua empresa, o endereço da sua empresa na internet. Vamos imaginar então que o seu concorrente, seja de forma intencional ou não, faça um anúncio para a internet desse seu bloco de IP. Então ele anuncia o bloco dele e anuncia também o seu endereço. Como foi intencional ou não, algumas outras empresas na internet também vão acreditar que aquele bloco que é seu, na verdade é dele, como se ele estivesse enganando a internet, né? Porém, isso é um ato criminoso de ocorrer. É claro, galera, que isso pode ocorrer por falhas de configuração, porém, também pode ocorrer de forma intencional. E é como se para a gente entender um pouco melhor, vamos fazer uma seguinte analogia. Vamos falar que você é dono de um hotel que fica próximo a uma estrada. Aqui que a gente está dando um exemplo. E a gente tem um carrinho aqui que é um possível cliente seu, né? Um turista, e você vai botar uma placa aqui na entrada dessa estrada para direcionar. Olha só, turista, quando você estiver chegando perto do hotel, basta você virar à direita nessa estrada aqui que tem uma placa que você vai chegar no hotel para poder desfrutar da minha bela e boa estadia. Porém, vamos supor que um filho da mãe, um bandido aqui ou alguém mal intencionado venha e coloque uma placa errada em outra estrada, um pouquinho antes da sua, dizendo que olha, para você chegar no hotel fulano de tal, ao invés de você entrar nessa aqui, você entra nessa aqui, ó, que é uma entrada antes, a entrada errada, sei lá, uma rua sem saída. Porque aqui nessa rua sem saída, aí sim esse pessoal mal intencionado, sei lá, consegue fazer um assalto ou roubar alguma coisa. Pode ocorrer qualquer coisa de problema, tá? Mas é basicamente essa analogia que a gente pode fazer com o BGP Hijacking. É como se a gente tivesse as vias na internet e alguém apontasse o caminho errado para os seus clientes ou para quem quer chegar até você. E como que isso pode acontecer? Vamos dar um exemplo da seguinte topologia. A topologia que a gente vai trabalhar hoje, vocês podem ver aqui no quadro comigo que a gente tem 5 roteadores que representam 5 provedores de internet. Por exemplo, o AS100, o AS200, o 300, o AS400 e o AS500. Vale ressaltar que o AS500 hoje vai ser o nosso servidor do YouTube. O servidor vai estar alocado embaixo lá do AS500. E a gente já viu também em algumas aulas que a gente vai rodar o eBGP entre as redes, entre ASNs. Por isso que eu estou representando o BGP aqui entre eles. Porque é através do BGP que as operadoras vão poder trocar os seus prefixos de rede, porque o ASN100 ele é o dono da NET 1, ou seja, do bloco 1, vamos falar assim. O AS200 é dono do NET 2, 300 NET 3, 400 NET 4 e o AS500 o NET 5. A gente está buscando aqui na aula de hoje simular um BGP Hijacking. Então, em condições normais, onde o BGP está funcionando perfeitamente, todas as operadoras aqui conseguem chegar uma nas outras. Por exemplo, o AS5
vai conseguir chegar no AS100, porque o AS100 divulgou a NET 1 para o AS2, que divulgou para o AS300, que divulgou para cá e assim sucessivamente. E da mesma forma, o AS100 vai conseguir chegar no YouTube pelo mesmo motivo. Entretanto, o nosso AS400 foi hackeado, ele sofreu um ataque hacker lá e o AS400 chega agora para a internet e não divulga apenas o bloco NET4, que é o bloco que ele é dono. Ele chega para a internet e simplesmente também divulga o bloco do YouTube, que é o bloco 5. Então, para algumas partes da internet, por exemplo, para o AS200, se você reparar aqui, para ele chegar na NET 5, que é a NET em teoria do YouTube, é muito mais rápido ele vir para cá, né, que é diretamente conectado, do que jogar para cá. Da mesma forma vai ser para o AS100. Para o AS100 chegar até o YouTube, ele bastaria então vir por aqui, ao invés de por aqui. Isso daria uma falsa sensação, né, de caminho. É como se alguém intencionalmente, mas é claro que pode ocorrer sem intenção, né, botasse uma placa, irmão, vá para o precipício aqui, que esse é o caminho certo para você ir. E é basicamente isso que ocorre dentro do BGP Hijacking. O nosso hacker invadiu a AS400, divulgou a NET do YouTube aqui para nossa mini topologia. Então agora os usuários pensam que para acessar o YouTube eu teria que vir por aqui e não pelo caminho correto. É claro, galera, que isso também ocorre com não muita frequência na internet e você deve estar até se perguntando, camarada, é sério que isso pode acontecer? Sim, é sério que isso pode acontecer porque já ocorreu. A gente tem até um caso muito famoso e muito bem documentado que a gente chama da Pakistan Telecom, que é uma operadora estatal do Paquistão que divulgou erroneamente lá em 2008, se eu não estou enganado, o bloco do YouTube na internet, paralisando parte do YouTube no mundo. Para vocês terem ideia que isso pode realmente acontecer. E se você ficou curioso dessa história da Pakistan Telecom, comenta aqui embaixo que se você quer ver algum vídeo a gente falando mais sobre esse caso que ocorreu de BGP Hijacking. Agora vamos fazer um simulado disso aqui na prática no IVNG só para a gente ver o problema acontecendo na Vera. Então fica comigo aí. A gente está aqui com o nosso laboratório, que é basicamente a mesma topologia que a gente está vendo aqui no quadro, eu só rearranjei, né, os hosts. Por exemplo, aqui o AS400 é dono da rede 4, eu botei o 92684. O YouTube que está no AS500 eu botei o 92685. Aqui o AS100, que é o usuário da Morcego Telecom, botei o 9268110. Mas os AS são a mesma coisa porque eu quero que apenas vocês peguem o conceito. A gente não vai fazer nenhuma configuração aqui na aula de hoje. Por exemplo, o AS100 aqui, para eu chegar no YouTube, vamos ver como é que tá os outputs aqui, ó. Para eu chegar no YouTube, que é a rede 9268550/24, eu tenho ela aqui na minha tabela BGP e indica aqui que para chegar lá o meu AS Path, né, o meu caminho de AS passa por quem? Pelo AS200, pela AS300 e pela AS500, que é o detentor do próprio bloco. Vamos conferir aqui na topologia. Olha só, a gente passa pelo AS100, que é a gente, passamos pelo 200, passamos pelo 300 e chegamos finalmente ao 500. Logo, se eu der um ping aqui do meu usuário lá para o servidor do YouTube, eu vou vir aqui no meu usuário e vou fazer um acesso lá no servidor do YouTube. É lógico que eu não vou abrir o YouTube aqui pelo meu PC, mas é apenas uma simulação, tá, galera? Então eu vou abrir aqui, ó, o 192.168.5.10, que é o IP lá do meu servidor, porta 10.000, que é a porta que eu vou acessar. Vamos aguardar um pouquinho e ver se a gente está conseguindo acessar lá bonitinho. Demora mesmo um pouco, tá? A gente pode vir aqui e confirmar
que olha só, login to web admin. A gente já está logando, conseguimos abrir o web admin aqui certinho. Então, aparentemente, os meus usuários da Murcia aqui conseguem acessar lá o YouTube perfeitamente. Porém, o nosso hacker que invadiu aqui o AS400 vai fazer uma modificação na rede, que é basicamente, ao invés de divulgar o 92.168.4 somente, ele vai divulgar também o 92.168.5. E a gente está supondo que isso foi intencional, né? A gente vai vir aqui no AS400, vou configurar o BGP dele para 92.168.5.0. Beleza, configurei aqui no AS400, vamos voltar lá no AS100 e analisar o output novamente. Olha como é que mudou o output do ponto de vista do AS100. Olha só, para a gente chegar lá no servidor 92.168.5.0, que é o nosso YouTube, antes eu passava pelo AS200, pelo AS300 e chegava no AS500. Só que agora, para eu chegar na mesma rede 92.168.5, olha só, eu vou para o 200 e depois eu vou para o 400, que é o nosso hackerzinho invadiu lá. E se a gente voltar no nosso usuário aqui e tentar fazer um acesso, eu vou tirar aqui o HTTP. Olha só, eu já estou acessando outro host, que foi um microtik que eu botei lá só para exemplificar. É claro que se fosse realmente um ataque, um cara querendo realmente fazer algum ataque em você, com certeza ele ia fazer uma elaboração muito melhor, ia botar um banco, um site famoso, alguma coisa assim. Mas para exemplo de laboratório, eu acredito que está muito legal de demonstrar o BGP Hijack. E repare, ó, o ASPF mudou. Eu mudei aqui pelo ASPF, mas eu poderia jogar prefixos mais específicos. Se o YouTube estivesse divulgando, sei lá, um /23, eu fosse divulgasse 2/24, a gente poderia também trabalhar nessa forma. E é claro, galera, aqui eu mostrei para vocês como que ocorre o BGP hijacking e não demonstrei como parar esse problema. Para a gente parar esse problema, ou pelo menos mitigar na maioria dos casos, é sempre bom a gente ter o RPKI, o IRR, seguir lá as recomendações de segurança de roteamento internacional. A gente não vai abordar no vídeo de hoje, porque senão ficaria muito longo, mas se você quer esse tipo de conteúdo aqui no canal, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer trazer esse vídeo aqui para vocês. Bom, galera, só para a gente finalizar, eu só queria reforçar para você que não é para você fazer isso sem autorização em nenhum ambiente de produção ou com outras pessoas. Tudo que a gente fez aqui foi tudo feito dentro de um ambiente de laboratório, num ambiente controlado, sem prejuízo para outras pessoas, terceiros e até mesmo para mim. Foi apenas para um efeito didático e demonstração para você sobre o BGP Hijack. E é claro, se você gostou do conteúdo que a gente trouxe para você na aula de hoje, dá aquela moralzinha para a gente, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, comentando aqui embaixo se esse conteúdo agregou para você, se você não conhecia sobre BGP Hijacking, passou a saber um pouco mais. E é claro, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!